Seguinte, pessoal. Primeiro, quero agradecer à Global Tech pelo convite de participar desse evento, representando aqui a solução do OBJ. E, assim, a gente vai abordar um tema que está sendo bem inovador para a gente nesse ano, que é automatizar a entrada de notas dentro da obra. E aqui a gente aprendeu muito que o simples fato de automatizar essa entrada não impacta só nessa diminuição do trabalho manual na hora lá da obra, do mestre de obra, do responsável realizar o preenchimento ali naquela tela daquele monte de informações. Isso também acarreta uma série de otimizações nos próximos passos, nos fluxos de pagamento, no relacionamento com os fornecedores. Então, vamos começar aqui o nosso slide. Seguinte, uma breve apresentação. Sou o Felipe Campos, sou gerente comercial lá na OBJ. Sempre atuei na área de tecnologia, especificamente na área de marketing e vendas. E, assim, me especializei muito em desenhar, implementar e acompanhar processos escaláveis de vendas e marketing. E, com isso, hoje no OBJ, fazendo com que esses processos agreguem o máximo possível nas áreas fiscais, principalmente das construtoras, junto com a Global Tech. Vamos lá. Seguinte, hoje o assunto, automação de notas de entrada na obra para redução de custos e otimização do fluxo de pagamentos. Pode passar o slide. Na prática, o que isso é? O que esse tema hoje a gente vai trazer o máximo de coisas aqui para falar com vocês. Normalmente, todos os eventos que eu sempre participo, pode ser de vendas, pode ser da área fiscal, pode ser da área de marketing, eu sempre gosto de puxar a minha palestra o máximo possível para a prática do negócio. Então, a prática dessa palestra aqui vai ser entender os problemas que os lançamentos manuais de notas geram para as construtoras e como a gente está automatizando isso, de novo, na prática de vocês. Vamos lá. Então, primeiro, como é o processo manual de lançamento de notas? Uma coisa que a gente aprendeu muito com a Global Tech e com os clientes Global Tech esse ano foi que existem 3 práticas principais aí no lançamento manual de notas. O primeiro é o tradicional, um responsável lá da obra recebe o carregamento, pega a nota fiscal, confere lá no olho ali, no olhômetro, e vai lá no sistema e começa a lançar. Sim, né? A melhor das hipóteses acontece isso. Porque na prática do negócio, não chega um caminhão, 2 caminhões, chega um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí vai chegando várias notas fiscais e acumula aquele trabalho manual que demorariam horas para serem executado, ou pelo menos muitos e muitos minutos, que isso é disputado ali na atenção do responsável que está recebendo aquela nota, com outras funções que na maioria das vezes na visão dele é muito mais prioridade. Segundo ponto, responsável da obra encaminha a nota fiscal para o administrativo. Então, existe esse trâmite, pode ser por malote, a gente já viu isso acontecer, de passar uma pessoa pegando os malotes nas obras com as notas fiscais, e aí leva para dentro da empresa e a pessoa responsável na empresa realiza a entrada de todas aquelas notas ali. E, por fim, se já existir um nívelzinho ali mais de, nem vou falar automação, mas um nível a mais de tecnologia, já entra nesse terceiro ponto, que é o fiscal ODM realiza a entrada da nota sem precisar do encaminhamento da nota. Por quê? Como o sistema da OBJ também já faz isso, traz as notas fiscais ali para aquela empresa. Então, mesmo que o responsável da obra não tenha encaminhado a nota, o sistema já traz ali tudo que foi emitido contra o CNPJ daquela empresa. Então, o departamento fiscal e o administrativo têm um pouco mais de autonomia para realizar esses trabalhos. Então, são mais ou menos essas 3 práticas que acontecem muito no mercado de construção civil e que a gente conversa muito com as áreas fiscais, com as áreas administrativas, com os responsáveis de obra. Pode passar aí. Vamos lá. Seguinte, e dentro desses 3 cenários, quais são os desafios que a gente vê? Cara, o primeiro deles, vamos voltar lá no primeiro cenário. Recebi um tanto de mercadoria ali, e aí agora estou com, sei lá,
12 notas na mão ali. Cara, 12 notas fiscais parece pouco. Mas assim, para quem já pegou uma nota fiscal e foi olhar campo a campo tudo que tem, ou quem já realizou uma entrada de nota fiscal e foi ver campo a campo tanto de coisa que tem para ser preenchido, sabe que esse 12 pode multiplicar aí por pelo menos mais 12 para se achar aí o número de coisas que você vai ter que preencher à mão. Só o número de campos de uma chave de acesso já passa de 50 campos. Então, é muita coisa. Seguinte, o que acontece demais? Primeiro caso, estou com 12 notas na mão. Tem outras coisas ali, eu tenho que receber mais um carregamento. Não, eu tenho que ir lá para o outro canto da obra. Eu vou deixar para depois. Engaveta essas 12 notas. E aí depois, quando vai fazer o lançamento, ou quando até mesmo a pessoa que faz o malote vai passar para pegar aquelas notas e levar para o administrativo, cadê as notas? Eu só achei 6, eu só achei 7, eu só achei 8. E aí nem lembra que eram 12. Então, não, tá tudo aqui. Beleza, já foram 8. Eram 12, mas ninguém está sabendo disso. E aí, o que isso vai impactar? Vai impactar em como o administrativo e o financeiro vai lidar com isso. Mas como assim, Felipe? O que o administrativo e financeiro tem a ver com a perda da nota? Cara, é muito sinérgico isso, é muito amarrado. A pessoa que esqueceu a nota, a pessoa que perdeu a nota, vai lá, passa aquela quantidade que estava lá dentro da gaveta, o administrativo realiza a entrada ali, e caso ele tenha um sistema de recebimento de nota fiscal, como o da UBJ, ele vai notar ali que, cara, eu estou vendo aqui no meu sistema, tinha 12 notas, eu só estou com 8 na mão. Cadê essas 4? Então, o administrativo já vai começar uma pulga atrás da orelha a partir daí. Mas o agravante mesmo é quando isso chega lá no financeiro. De que forma? Com o fornecedor cobrando. Então, acontece muito do financeiro perder os prazos de pagamento das mercadorias que foram compradas, porque a nota não está no processo do fluxo de pagamentos. Então, o que acontece? Não deu a entrada na nota, não vai aparecer a data de pagamento, o título em aberto lá para o financeiro, e, consequentemente, como que vai se delongar aí dentro do financeiro para descobrir que existe um título em aberto? O fornecedor vai ligar, cara, e aí? Até hoje não recebi o pagamento, como que está isso? Então, aqui a gente já aborda esses 2 primeiros itens. Então, perdi a nota fiscal, acontece demais, ninguém presta atenção, é o início de uma série de problemas que a gente vê. E o segundo ponto, como que o financeiro lida com isso? É justamente o que foi perdido, depois, quem vai apurar isso na prática, na maioria das vezes, vai ser um fornecedor que está ligando para cobrar. E aí, a gente vem para o terceiro, que é sobrecarga em todos os cenários. Como que a gente lida com isso na prática? Cara, a gente pode fazer algumas analogias aqui. É muito comum em processos mais tradicionais que, normalmente, alguma parte do processo seja sobrecarregada pelas atividades que têm que serem executadas ali. O que acontece? Vamos pegar aqui o caso da entrada de notas. Cara, eu vou ter que fazer a entrada de 12 notas, eu vou precisar de um bom tempo para fazer isso. Por que eu vou precisar de um bom tempo? Por conta daquela conta lá atrás, de cada campo da nota eu possuo vários caracteres e para cada nota eu possuo muitos campos. Então, são 3 variáveis aí multiplicadas, quantidade de notas vezes quantidade de campos vezes número de caracteres. Isso daí vai chegar perto do trabalho que vai ter que ser executado para realizar a entrada ali. E aí, o que sobrecarrega? Primeiro, sobrecarrega na ponta, que já vai começar ali a sobrecarga no cadastro dessas notas dentro do RP. E aí eu trabalho manual de fazer isso na unha, 1 a 1. Depois, vai sobrecarregar o financeiro. Por que sobrecarrega o financeiro? Por conta de retrabalho. Então, o que acontece? Eu poderia ter programado todo o meu fluxo de pagamento se eu tivesse todas as notas ali dentro do UAU, certinhas. Mas como eu não me programei, lá no próximo mês,
Eu estou fazendo os lançamentos daquele mês ou do próximo mês, só que eu vou ter que dar um passo para trás para eu lidar com títulos em abertos do mês passado. Por quê? Porque a gente não tinha essa informação e o fornecedor ligou cobrando. Então, é meio que um efeito dominó. A cada vez que esse problema é mastigado ali, ele começa com mais sobrecarga e menos responsabilidade no cadastro da nota. Lá no financeiro ele vai estourar com menos sobrecarga, mais retrabalho e mais responsabilidade, porque agora eu já estou lidando com um terceiro, é o fornecedor me cobrando o meu pagamento. Pode passar aí, por favor. E então, automatização, né? A gente já está cansado de ver as coisas sobre automação, principalmente agora, acho que 2020 foi um ano muito bom para as empresas em geral evoluírem enquanto a esse ponto, que automatizar não é mais inovação, né? Inovação já se parte de que, cara, não existia algo parecido e agora existe. Inovei, criei algo novo. E automatizar esse tipo de processo já não é mais uma inovação. É uma coisa básica, já é uma obrigação que as empresas têm que fazer. Não falo só deste processo, mas no máximo possível. Na última palestra do Glauco da Facilita, eu gostei muito das variáveis que ele colocou para medir a eficiência do processo, e do mesmo jeito que tem como medir a eficiência do processo de vendas de uma construtora, de uma incorporadora, também tem como medir o nível de automação que eu preciso dentro de todos os meus processos da empresa. Como que a gente faz isso? Primeiro, você tem que conhecer seus processos. Processos não pode ser um assunto que só roda dentro da cabeça de poucas pessoas. Não, processo é uma cultura. Se eu transformo o processo em uma cultura, isso se torna uma coisa mais viva e a própria equipe começa a prestar mais atenção no que se tem que fazer. E assim, de todas as equipes que eu já conheci de alta eficiência, principalmente vendedor, eu falo porque eu sou gerente comercial, eu sei o quanto que é difícil. Colocar processo dentro de qualquer equipe é uma coisa que é difícil no início, exige muita energia para fazer a coisa movimentar, mas depois que começa o movimento, depois que sai da inércia, começa a se manter em movimento e aceleração. Então, automatizar não é mais obrigação, não é mais inovação e já é uma obrigação, principalmente nesses processos fiscais que são muito manuais aí no dia a dia de vocês. Pode passar, por favor? Tá. Os pilares para automatizar a entrada da nota. Primeiro, documentar o processo. Cara, é muito comum ver pessoa errando nesse passo fundamental. Não tem como eu querer implementar a tecnologia, implementar a automação, se o meu processo não está bem documentado ou se eu não tenho total, pelo menos total consciência de cada etapa que tem que acontecer. Por que eu falo que não tem como? Porque a tecnologia não é mais inteligente que nós. Então, ela faz o que a gente pede para ela fazer. Quando a gente vai colocar qualquer coisa, que seja numa calculadora, uma coisa que já é totalmente batida de tecnologia, cada tecla que a gente digita, seja de multiplicação, de divisão, de qualquer coisa, aquilo ali foi pensado por alguém antes e foi implementado de uma forma em que a pessoa falou para a tecnologia, cara, faça isso quando isso acontecer. Da mesma forma, são as automações. Então, se eu não sei exatamente qual é o passo a passo para realizar a entrada da nota, como que eu quero fazer com que a tecnologia automatize isso para mim? Segundo passo, automatizar o recebimento da nota. O que é automatizar o recebimento? Quando uma empresa emite uma nota contra o CNPJ de vocês, essa nota já está disponível para consulta. E é muito comum ver que as empresas só recebem essa nota quando o fornecedor envia ou quando já chegou lá na obra. O que precisa acontecer? No momento da emissão dessa nota pelo fornecedor, essa nota já tem que estar disponível para você poder consultar ela, porque a Cefaz já disponibiliza esse serviço e falta o quê?
Falta vocês terem um software para trazer essa nota lá da Cefaz. Terceiro passo, automatizem a entrada da nota no RP. E é aí onde nasceu toda a parceria entre OBJ e GlobalTech. Que é justamente, cara, beleza, eu estou com essa nota aqui no meu software de recebimento. Agora, eu preciso fazer com que essa nota entre dentro do meu ERP. E aí, é essa a integração, tá aí a automação, de você não precisar de uma pessoa para ficar digitando campo a campo ali, para essa nota aparecer lá dentro do seu ERP. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo, que é o passo final, que é assim, é onde a gente vai precisar de um esforço humano, que é a validação das informações que estão entrando dentro do ERP ali. Então, peguei, sei o meu processo, trouxe as notas da Cefaz, coloquei as notas dentro do ERP, chegou a hora de validar se tudo que está ali realmente tem que estar ali para dar entrada no ERP e começar o fluxo de pagamentos. Então, esses são os 4 pilares para a gente conseguir automatizar. E é aqui que assim, expliquei basicamente o processo que a gente entendeu primeiro e depois automatizou dentro da parceria OBJ GlobalTech. Pode passar, por favor? Beleza. Na prática, o que acontece é isso que está na tela. A Cefaz disponibiliza todas as notas que foram emitidas contra o meu CNPJ. Eu trago essas notas para o meu sistema, para o OBJ Recebe, e o OBJ Recebe passa essas notas para dentro do UAU. E aí, essa é a etapa a etapa entre os sistemas na prática do que acontece. Pode passar, por favor? Beleza. Para finalizar, eu quero pegar 2 pontos. Primeiro, falar de alguns casos práticos de que já acontecem. A gente já tem alguns clientes rodando, uma boa quantidade de clientes já rodando essa automação. E o que acontece na prática? O que a gente já resolveu mesmo? O que a gente pode falar? Primeira coisa que a gente já elimina é essa preocupação de, cara, será que está tudo certo? A parte fiscal é uma área tão minuciosa ali, eu preciso ter tanto cuidado para trabalhar esse tipo de informação, porque é difícil demais lidar com a Cefaz. Será que está tudo certo? Primeiro ponto, então, segurança, já com os 2 sistemas funcionando. Segundo ponto, que aí já começa a se sentir com o nível de uso dos sistemas no dia a dia, é a eliminação de trabalho manual, principalmente dentro da obra e dentro do departamento fiscal / administrativo. Então, aqui a gente tem assim, os 2 coelhos que a gente mata com uma cajadada só com a implementação da integração entre a OBJ e GlobalTech. Então, dentro de alguns clientes, isso já foi suficiente para o cliente já sair todo o peso que ele tinha nas costas de trabalhar com esse tipo de informação, de ficar inseguro com isso. Mas, além disso, vem a otimização dos fluxos de pagamento, que ajuda no relacionamento com os fornecedores. Vem também a possibilidade de desenvolver novos processos a partir daí, para ter mais controle a partir do documento fiscal, já que agora trabalhar com ele não é mais um desafio para mim. Então, dentro dessa integração que nasceu para reduzir trabalho manual, existem outras inúmeras formas de colher resultado a partir daí. Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês aqui. E quero agradecer de novo demais o convite da GlobalTech para participar do Work Connect com vocês. Espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco do que a gente está trazendo de automação e que agora já é obrigação e não mais inovação. E chamar o Léo para a gente encerrar essa palestra aqui. Valeu, Felipe. Valeu, obrigado, Léo. Parabéns. Obrigadão. Muito bacana, pessoal. Essa automação da entrada das notas fiscais, dentre outras soluções, agiliza bastante o processo, né? E elimina aí possibilidade de erros. Muito importante. Eu acompanhei ali no chat algumas perguntas, até pelo horário, mas assim, vamos centralizar então nesse e-mail aí, ó. Pode encaminhar Show. as dúvidas para o e-mail do Felipe.
porque ele não conseguiu acompanhar durante a apresentação dele. Mas vocês podem encaminhar as dúvidas para o e-mail do Felipe e ele vai entrar em contato, responder, né, tirar todas as dúvidas de vocês aí. E precisando também do nosso lado de cá, caso tenha alguma dúvida que fique dentro do RP, também, a gente pode apoiar aí nessas dúvidas, tá bom? Claro.